boa noite para você que está com a gente aqui na TVB para mais essa edição do Band Eleições 2012, especial Notícias em Debate. O convidado de hoje é um especialista em pesquisas, o diretor do IBESP, Marcelo de Giuseppe. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Bom, esse programa poderia ser chamado assim, tudo que você queria saber sobre pesquisa e tinha vergonha de perguntar? Sim, nós precisaríamos muito tempo. Para estudar demora muito, né? Então, para explicar também não é muito rápido. Agora, para uma pessoa leiga, não é muito fácil de entender como é que você consulta 600 pessoas, seria para o eleitorado de Santos, por exemplo? Mais do que isso. 1000 pessoas? Mil. Você consulta 1000 pessoas e você dá o resultado da eleição de prefeito? Como é que funciona isso? Explica pra gente. Paulo, você sabe que houve em 1948 nos Estados Unidos uma grande queda da credibilidade dos institutos de pesquisa, justamente porque as pessoas entendiam muito pouco dos estudos de pesquisa. Hoje os Estados Unidos está num outro nível e o Brasil já está entrando nisso. O que ocorre é que nós temos que ter uma amostragem perfeita de acordo com o universo. Dá um exemplo, se o Paulo quiser fazer um exame de sangue para descobrir se está com colesterol alto, ele não tira todo o sangue do corpo, ele tira apenas uma amostra. Isso é uma analogia simples as pessoas entenderem que se nós conseguimos ter uma amostra exatamente igual ao universo nos 325 mil eleitores, eu consigo com 1000 descobrir isso. Agora, veja bem, Marcelo, uma gota do meu sangue tem todas as características do sangue todo. Agora, você faz uma amostra, vai ter um outro jornalista de 60 anos, que nem eu, né? Eu vou votar num candidato, ele vai votar no outro. Sim. E ele vai estar me representando na pesquisa? Não, por isso que nós temos que ter aí uma amostragem perfeita. Então, mesmo que ele tenha cabelo branco? Sim. Nós vamos dividir, por exemplo, então para a gente ser mais incisivo. Se nós vamos pegar 1000 pessoas, digamos que os 325 mil eleitores de Santos, que é o universo, 60% seja mulher. Nós temos que pegar 60% de mulheres dos 1.600 mulheres. Nós temos que pegar as faixas etárias, de 20% acima de 60 anos, 20% acima de 60 anos. Onde tem os grandes pecados nas pesquisas, aconteceu na pesquisa em 2010, até houve também uma queda de credibilidade dos grandes institutos na pesquisa realizadas no Brasil, em nível Brasil, foi por causa de erro de proporcionalidade. Foi dada uma mesma importância para Garanhuns do que para Santos, mas lá tem 4 vezes menos a população de Santos. Então, esses cuidados na formatação inicial para ter uma pesquisa bem feita. Além de ter esse cuidado de fazer uma distribuição, pega o censo do IBGE e faz uma amostra com uma distribuição exatamente igual à da população. Então, se 42% são negros, 42% da amostra é de negros. Ainda tem a preocupação de distribuir geograficamente também? Esse é o mais importante. Isso é o mais importante. Por isso que por aqui bairros? Sim, por bairro, pelos locais censitários, né? Qual que é a grande... Aqui eu faço uma defesa não só do IBESP, mas dos institutos da região metropolitana da Baixada Santista. Santo de Caso, nesse caso, faz milagre, sim, porque se o instituto vem de fora ou se nós vamos para outro lugar, primeiro o IBGE te dá uma formatação, mas hoje eu, para ter mais informação, eu busco informações junto às secretarias de saúde, com os agentes comunitários de saúde, que é um contato mais diário do que o censo que foi feito em 2010, hoje com a situação. Então esse acompanhamento a gente tem que ter realmente bem dividido para representar exatamente o universo. Agora, tem alguns fatos que colaboram para derrubar a credibilidade da pesquisa. Em Santos, que você citou, em 2004, no segundo turno, uma pesquisa foi publicada poucos dias antes, acho que 3 dias antes da eleição, na quinta-feira, a eleição era no domingo, dava 10% de vantagem para a candidata Thelma de Souza, foi o jornal Tribuna que publicou. Sim. E o prefeito, no domingo, foi o João Paulo Papa e não a Thelma de Souza. Sim. Você lembra desse fato? Sim, lembro. Era o Instituto, era o IBOP, não era? Sim. A pesquisa? Não era IBOP. Creio que era o Instituto da Tribuna mesmo. Não, o Instituto da Tribuna foi criado depois disso. Ah, tá. O grande pecado aqui, né? O IPAT. O grande pecado que tem com relação à proporcionalidade, que aí eu não posso dizer se é intencional ou não, no erro, né? O erro pode ser intencional ou não, que causa muito problema. Na verdade, eles buscam um efeito, que é o efeito adesão, conhecido por Van Vegon, que é aquela coisa de você colocar o Paulo muito à minha frente, para que as pessoas lá fora falem assim, eu vou votar em quem ganha. Infelizmente, Paulo, existe sim um efeito adesão, onde as pessoas acabam querendo votar em quem vai ganhar, mas tem que ter uma disseminação muito grande do fato, isso aumenta no máximo 6%
na totalização dos votos. O que eu quero dizer com isso? Se o Paulo tem 20%, teria 20%, ele vai chegar no máximo a 21,2%. Então, isso é estudado, isso é científico. Então, mas infelizmente... Isso é os 3% de... Sim, as pessoas que margem acabam... de erro? Não, sem a margem de erro. Estou dizendo em margem absoluta. O grande problema que tem é realmente que a gente fica preocupado, é um erro, seja intencional ou não, que pode vir a ferir a credibilidade de todos. Essa é uma preocupação que a gente tem. Tem erro do pesquisador? Às vezes o pesquisador é envolvido com uma campanha e distorce uma coleta? Acontece isso, né? Sim. Paulo, tem um problema muito sério, mão de obra. Mão de obra na Baixada é uma preocupação muito séria. A gente contrata a pessoa por freelancer, por jornada. Então você imagina que uma pesquisa em Santos, eu tenho que trazer 30 pessoas de fora, mais 5, 6 supervisores de campo, todos de fora, para espalhar na cidade e fazer. Tentar fazer em um dia só, porque você manter a pesquisa mais que um dia, você tem problema. A pesquisa é domiciliar, mas você tem algum tipo de envolvimento. Quando a pesquisa é em outra cidade, eu tenho que buscar pessoas de outra cidade. Então tudo isso envolve um custo de treinamento, de transporte muito grande. Então o pesquisador, você procura utilizar pesquisadores não envolvidos com a política local. Sim, ele tem que ser sempre de fora da cidade. Eu tenho já uma equipe de 15 fixos, que são de outra cidade, que é de Itanhaém, que aí eu coloco eles em outras cidades. Porém, quando eu tenho pesquisa na cidade de Itanhaém, eu não posso usar essas pessoas. Agora você fala, por que você buscou as pessoas lá? Porque em Santos dificilmente você consegue mão de obra para pagar um valor que você consiga estar dentro de um valor onde o político consegue pagar. Agora, uma pesquisa não é só isso, né? A pesquisa, ela vem recheada de muitos elementos, né? Você só faz pesquisa política. Sou especializado nisso. Sou especializado nisso. Muitos acham que eu sou louco porque o mercado é restrito, mas é o que eu gosto, é o que as pessoas me conhecem. Paulo, na verdade, assim, as pessoas estão acostumadas a buscarem a mídia, passa isso, a população quer saber, o político quer saber, o empresário quer saber quem está na frente no voto estimulado, quem está ganhando. Para nós que fazemos estratégia política, faz a pesquisa, estratégia política, para nós é importante não quem está na frente, mas quem vai ganhar a eleição. Existem várias outras variantes, que eu posso citar algumas e te dar exemplos, que faz com que esse voto estimulado a gente saiba que vai mudar lá na frente. Quem vai ganhar às vezes está em terceiro, Sim. em quarto lugar na pesquisa. Te dou um exemplo, em 2008, o Kassab, dia 24/7, a 70 dias antes da eleição, com 11%, Alckmin com 32%, Marta Suplicy com 36%. Qual era a discussão? A Marta ganha no primeiro turno, o Alckmin vai com ela para o segundo turno, e o Kassab foi subindo e ganhou. Ou a presidente Dilma também com 4% e o Serra com 46%. Agora uma pesquisa que eu li semana passada, realizada em São Paulo, sobre do Serra com o Haddad. Então você percebe que o Haddad tem mais potencial de crescimento, mais chance de ganhar que o próprio Serra. É difícil eu falar isso, né? Olhando televisão, a pesquisa, você é... Sim. Então, assim, quem olha a pesquisa fala, o Serra já é o novo prefeito de São Paulo. Eu não estou dizendo que o Haddad, não sou partido nenhum, não estou dizendo que ele ganhará a eleição, mas ele tem mais chances, ele tem um potencial maior de crescimento de conquistar a prefeitura de São Paulo. A gente vai parar para o intervalo bem rapidinho. Na volta, você vai explicar para essas pessoas que dizem assim, eu não acredito nisso, o Ibope nunca me consultou. A gente volta já já. Voltando com o Band Eleições 2012 desta segunda-feira, o convidado é o Marcelo Di Giuseppe, que é especialista em estatística, diretor do IBESP, Instituto Brasileiro de Estudos Sociais, Políticos e Estatística. Marcelo, muita gente, você já escutou dezenas de vezes isso que eu falei antes do intervalo, a pessoa fala assim, eu não acredito em pesquisa porque o Ibope nunca me consultou. Como é que você explica isso para as pessoas? Não, a amostra realmente é pequena. Continuando no exemplo de Santos, 1.000 pessoas para 325 mil eleitores, nós estamos falando de 0,3% da população, mais ou menos isso de Santos. Realmente a amostra é pequena, mas eu gostaria que as pessoas confiassem, porque se perceberem pela história das pesquisas,
as pessoas têm acesso hoje muito fácil, vai ver que as pesquisas estão sempre muito perto da realidade. Então, quer dizer, alguma coisa foi feita. É científico, não é? Científico, tudo científico. Quando ocorrem erros, a falha é humana. O Ibope já consultou você? Você já foi consultado alguma vez por um instituto? Não, eu fui consultado pelo Instituto de Santo André, não lembro agora o nome, mas um sábado, isso ano passado, né? Então, eu já estou com 42 anos. O ano passado eu fui uma vez e uma pesquisa muito bem elaborada, por sinal. Eu já fui pesquisado 3 vezes, 2 em casa e uma na rua. Você tem algum perfil muito bom. Então, agora, em relação à pesquisa qualitativa, porque tem uma outra pesquisa, a gente falou de pesquisa quantitativa, mas para as campanhas, os programas em campanhas importantes são analisados por um grupo pequenininho também, não é? Que é a pesquisa qualitativa. Sim. Eles vêm atrás de um vidro, né? Sim. O Fox Group, grupos de discussão, DG também são conhecidos assim, eu sou um pouco reticente, porque é uma quantidade pequena de pessoas, acaba tendo um custo muito alto e você tira alguma coisa das pessoas, você tem que ter uma habilidade para tirar, mas o número de informações que você precisa para uma cidade com 100 mil eleitores, 200 mil eleitores, 80 mil eleitores é muito maior. A gente muda, a gente faz uma pesquisa qualitativa, que eu estava te falando, que as pessoas focam muito no resultado do voto estimulado do disco, quando a pessoa recebe um disco, escolhe ali um candidato, e outros pontos são mais importantes. A avaliação de governo tem uma importância muito grande e a gente avalia o que a pessoa está... A avaliação setorial do governo? Sim, a avaliação geral do governo. Te explico por quê, te dou exemplo. Existe já um padrão, depois da redemocratização do país, todas as eleições, mais de 90% das eleições, foi reeleito o governo ou foi eleito o candidato do governo quando a soma de ótimo e bom aprovação estava acima de 50%. Exemplo, em 2002, o governo Fernando Henrique vindo de recessão de 97, dos tigres asiáticos, a eleição estava com 32% de ótimo e bom, o governo do Fernando Henrique. Isso já era um ponto a favor da oposição. Então, pela avaliação, a gente começa a monitorar, saber se é mais para a oposição ou mais para a situação. Outro ponto importante, que é qualitativo, os problemas da cidade. Voltando para 2002, o grande problema do momento recessivo era problema social, desemprego. O Serra, qual era o discurso do Serra? Eu sou um bom gestor, vamos manter a estabilidade da moeda. Mas qual era o grande problema do brasileiro? Você tem que falar o que o povo quer ouvir, né? Você tem que propor o que o povo quer receber. O Lula prometeu 10 milhões de empregos, né? Outro problema que é qualitativo, identidade do candidato. O que é isso? Agora, em 2010, qual era a grande identidade do Serra? Ele é um grande gestor. Qual a identidade criada? E a identidade ela é criada pela equipe de estratégia e marketing, a mãe do PAC. Então, você anulava aquela força do Serra, criando um aspecto de gestora, né? Se ela é ou não é outro problema, mas foi criado isso, a população acaba recebendo. Outro ponto também que é qualitativo, quantitativo e qualitativo é o recall do candidato. A lembrança que ele tem na cabeça da população. E por fim o potencial de crescimento, que é o que eu já havia falado. Essa fase de análise já não é a da pesquisa, já é da estratégia essa? Sim. Que tem 3 fases, né, Sim, da montagem de uma campanha. A pesquisa, a estratégia e depois a campanha feita pelo marketing. Sim. Primeiro, nós temos que realizar a pesquisa. Importante, todo governo ele deve estar monitorando o que a população pensa dele. Às vezes ele faz uma ponte e a pessoa espera só que tape o buraco da rua dele. Então, ele deve fazer do governo do povo. Sendo acompanhado, então, o governo por pesquisa. Por pesquisa. Todos os prefeitos fazem atualmente? Não faz. Cidades maiores fazem. Cidades maiores sempre fazem. Tem um monitoramento. Nós temos, por exemplo, uma cidade que nós monitoramos a limpeza pública. E essa cidade teve um ganho muito grande. A limpeza pública chegou a ser o segundo pior problema, hoje é o 6º. As pessoas não lembram mais da limpeza pública. Mas como eu ia falando, primeiro a pesquisa para a gente ter as informações. Em cima das informações das pesquisas, monta-se a estratégia. Em cima da estratégia, o marketing transforma, faz o que necessita para a campanha da prefeitura, ou seja, do candidato. Isso que você fala vale para governador, vale para prefeito, vale para presidente. Para vereador não vale, não é? Olha, para vereador, para deputado, como é um voto, tanto é que pouca gente lembra para quem votou. Muito pulverizado, Muito pulverizado. A gente consegue detectar numa pesquisa espontânea, num voto espontâneo, quando a gente pergunta quem você vota para prefeito,
algumas pessoas são citadas, a gente percebe que tem chances de ser vereador porque ele é lembrado. Ou quando a gente pergunta, quando a gente quer saber exatamente naquele bairro quem o prefeito tem que ter ao seu lado, quando a gente pergunta quem é o grande líder do seu bairro. Então, por ali a gente percebe quem tem chances, mas, olha, é um desperdício de dinheiro fazer uma pesquisa para vereador, realmente. Agora, e para uma campanha de prefeito, ela pode determinar também que não é hora do sujeito sair candidato? Sim, sim. Nós percebemos isso por lembrança, quando a gente percebe que a pessoa não é lembrada, o custo será muito grande para fazer ele lembrado, isso é um outro grande problema. E quando você coloca ele, normalmente num voto estimulado, quem é pouco lembrado é pouco votado, né? Então, por todos esses dados, a gente percebe se não é o momento e também o que a população espera de um prefeito. Cidades grandes, hoje a população espera, o brasileiro tem uma cultura mais social, mas ela espera de um prefeito mais gestor. Então, se ele não se encaixa ainda, ele não é visto ainda como um gestor, ele tem que esperar fazer um trabalho de imagem para quando chegar numa próxima eleição ele ter o momento dele. Quantas perguntas, em média, assim, compõem uma pesquisa completa, uma pesquisa bem elaborada sobre a avaliação de uma administração municipal, por exemplo? Paulo, ótima pergunta. As pessoas querem saber tudo numa pesquisa só. Só que você há de convir comigo que a partir do momento, eu entrevistando você vai cansando e vai começando a perder a confiabilidade da resposta. Uma hora o sujeito diz assim, não, eu vou trabalhar. Sim, cansei. Pesquisado, né? Sim, mesmo porque a gente pesquisa só em residência. Então, às vezes, a mulher está com comida no fogo, a criança que chora, o telefone que toca. Então, o cuidado, a gente acha ideal no máximo 15 perguntas. No máximo 15? Sim, mais que isso a gente começa a perder um pouco da confiança. Aí você fala, pode ser com 20? Pode ser com 20. Nós vamos ter um trabalho de treinamento maior para fazer com que o pesquisador... Mas como que vem, então, uma pesquisa com 250 folhas? Sim, muitos dados cruzados. Por exemplo, se eu pergunto, num primeiro disco eu pergunto, em quem você vota? No Paulo, no Marcelo, no João ou no José? Ah, eu voto no Paulo. E se fosse só o João e o José, em quem você votaria? Ah, eu votaria no José. Dali eu produzo o quê? A transferência de voto para o José do Paulo. Então a gente vai descobrir quem vota no Paulo, para quem votaria num segundo turno, por exemplo. Então todos esses estudos, na verdade, as perguntas produzem vários estudos, né? Por exemplo, o nível de conhecimento do candidato, se conhece muito bem, eu busco saber qual é o potencial de crescimento dele. Então, na verdade, ali são 30 páginas da pesquisa e o resto são todos estudos e análises que saem de uma pesquisa. Você disse que quando a avaliação de um governo é mais de 50% de ótimo e bom, sim. Em 90% dos casos, histórico, o candidato do prefeito, do governador ou do presidente, sim. Ou o próprio, sim. Tentando a reeleição, sim. Se elege. Exemplo, uma coisa, eu apanho muito pela afirmação que eu falo, mas não é minha, é científica isso. As pessoas falam, o Lula elegeu a Dilma Rousseff. Aí eu pergunto, por que ele não elegeu a Marta Suplicy em 2008, o Mercadante em 2010? Não é a pessoa que elege. Apesar do voto ser personificado, a transferência não é personificada. Então, o governo do Lula estava, há 2 meses da eleição, com 70% de ótimo e bom. Aliás, passou o último ano de governo assim. Qual que era o grande trabalho? Fazer a Dilma Rousseff ser conhecida. Porque, naturalmente, a população ia pensar, a situação do país está boa, está tudo bem, então eu quero que tenha a manutenção do poder. Isso acontece, mas tem que realmente ter um padrão maior de ótimo e bom. Então, alguns candidatos aqui na Baixada têm chance muito grande. Sim, depende de outras, se ele se encaixa no perfil que a população espera, a identidade dele. O governo vai ajudar muito ele. É um dos pilares, dos 10 pilares para ajudar. O que é candidato do prefeito que está bem avaliado, ou da Sim. Prefeita que está bem Sim. avaliada. E quando a prefeita, o prefeito está mal avaliado, como é que faz para reverter? Qual é a estratégia? Quando a pesquisa mostra a você, qual é a reação de um prefeito quando a pesquisa mostra... Já apanhei muito por causa disso, Paulo. O prefeito é vaidoso, né? O prefeito acha, aí que tá, ele faz o governo, mas às vezes o dia a dia de um prefeito não é nada fácil. E aos poucos, eu costumo dizer que o tabuleiro do xadrez ele vai subindo, ele não consegue enxergar estrategicamente o jogo. Ninguém chega a ser prefeito se não for capaz. Todos os prefeitos têm um valor especial. Só que eles são acometidos de tanta coisa no dia a dia que eles começam a perder
a sensação do que a população lá fora está querendo. Você já viu algum prefeito ou prefeita descompensar quando vê a pesquisa Demais, que está mal? não, comigo já aconteceu muito. Jogou Aconteceu a muito pesquisa já. em cima de você? Achou não? ruim. Mas Voou aí, papel para tudo quanto é lado? você, na avaliação, eu volto no caso de 2008 do Kassab, em 24/7, por isso que é a importância do marketing político, em 24/7, 70 dias antes, que ele estava com 11%, a Marta com 36%, o Alckmin com 32%, o governo dele tinha de ótimo e bom 35%. Em 18/9, o governo chegou a 47%. Então ele vinha crescendo, ele foi para o segundo turno. Agora, o marketing em São Paulo, hoje a televisão é muito forte. As outras cidades eles têm que buscar um marketólogo, um profissional de marketing que consiga, com os hábitos de consumo de mídias que nós temos aqui, fazer com que ele tenha esse crescimento, senão ele vai ter problema. E o Kassab hoje quanto ele tem de ótimo e bom? Você sabe, por isso que eu falo que a eleição em São Paulo vai ser complicada, porque primeiro que o apoio do Kassab ele ficou dividido, PT e PSDB. Esse é um primeiro problema. Hoje ele está em torno de 30% de ótimo e bom, o apoio dele não é bom, mas quem tem o apoio dele? Então o que eu vejo, assim, o Serra, pelo passado que ele teve de desistência e também o governo que ele teve, o fato de ele ter perdido a eleição, eu acho que muito colabora para o candidato da oposição. Vai ter muito trabalho, mas eu acho que não vai faltar dinheiro para isso, de fazê-lo conhecido, o ex-ministro da Educação. Você vem acompanhando as 9 prefeituras da Baixada, a avaliação de governo? Sim. Então você volta aqui no Band Eleições 2012 para contar alguns segredos para a gente mais para frente, tá bom? Tá combinado? Sim, combinado, não muitos, não muitos. Obrigado pela participação no Band Eleições 2012 e boa sorte aí para você nas pesquisas, inclusive as desse ano. Sim, obrigado, Paulo. Obrigado a toda a equipe e a você que acompanha a gente mais essa edição. Até segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e uma ótima semana para você que você merece.